Olá, olá Brasil, estou com a NFL e YouTube para mais uma análise tática aqui. E olha, eu sei que são dois times menos badalados aqui no Brasil, né? Ainda mais depois da lesão do Aaron Rodgers, né? Depois do que aconteceu com os Raiders. Mas foi o Sunday Night Football e vocês pediram muito uma jogada que deu certo do ponto de vista defensivo. E muitas vezes vocês me ouvem falar em transmissão como a pressão, muitas vezes, o front defensivo ele ajuda a secundária, né? E acho que é justamente isso que a gente tem que mostrar aqui. Por quê? A gente tem uma formação defensiva, mas principalmente uma jogada por parte dos Jets, que ela é ideal, ela é assim, tipo Pokémon de água contra Pokémon de fogo, vamos dizer assim. É a jogada certa para parar, para tirar o melhor possível do que a defesa está mostrando, que é um cover two, que eu vou explicar o que é, e também o conceito de rotas que os Jets rodam aqui nessa chamada, nessa jogada em especial, tá? Então vamos colocar na tela para vocês verem tudo certinho, tudo bonito. Vamos lá. Está na tela. Seguinte, deixa eu colocar eu aqui mais para baixo, para vocês verem melhor tudo, né? Seguinte, a gente tem a bola na linha aí de 20 jardas, então uma jogada na red zone, é uma segunda para 8, com 1 minuto e 22, o touchdown vence o jogo para os Jets, só importa o touchdown, ou seja, o Las Vegas Raiders ele vai ter que usar uma jogada aqui que é ideal para esse setor do campo, que é um setor que o ataque tenta esticar o campo não só verticalmente, mas lateralmente também, tá? Princípio básico da red zone é você esticar o campo lateralmente, porque verticalmente ele é menor. Tem 20 jardas aqui e tem bem mais de 20 jardas aqui, né? Então você tenta explorar horizontalmente o campo. Pensando nisso, um conceito que aparece bastante nas defesas em situação de red zone são dois: o cover 2 e o cover 4. Sempre que você tiver a palavra cover e um número do lado, o cover indica em quantas zonas está sendo dividido o fundo do campo. Basicamente é isso, tá? Grosso modo é isso. Grosso modo. Então, um cover 3 são três partes no fundo do campo iguais, responsável um cornerback e outro safety. Um cover 1 significa que tem um safety no fundo do campo. Um cover 2 significa que tem dois safeties, cada um em uma metade do campo. Um cover 4 significa que tem dois safeties, dois aqui no meio e os outros cornerbacks cobrindo as outras duas partes, totalizando 4 partes, tá bom? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um cover 2 por parte dos Raiders. Eu vou mostrar um pouquinho mais aqui para frente. Tá aí agora. A jogada não começou ainda. A gente tem os Jets saindo com 3 recebedores, um running back, tá? O Zoma tá alinhado aqui, ele vai sair numa rota importante. Daqui a pouco eu desenho o ataque, mas eu quero desenhar a defesa primeiro. E eu vou desenhar bem no padrão do Madden, tá? Porque a gente tem dois tipos de cover 2. A gente tem o cover 2 que é com marcação individual e o cover 2 com marcação em zona de todo mundo. Esse aqui é o em zona de todo mundo, certo? Então o Trevor Murray, ele vai marcar aqui o fundo do campo no lado esquerdo, então uma das metades do lado esquerdo. Deixa eu deixar fixo aqui o desenho, senão vai ficar mais difícil. E o Marcus Epps, esse Philadelphia Eagles, vai marcar a outra metade do campo aqui, tá bom? Então, para desenhar aqui, o Trevor Murray é responsável por essa parte e o Marcus Epps por essa parte, certo? Os outros jogadores, eles estão marcando em zona em setores intermediários aqui, basicamente. Não vai ficar perfeito o desenho, mas é isso, tá? Então, a gente vai ter outras zonas intermediárias aqui, ok? E o que é um bom contra-ataque, vamos dizer assim, ou um ataque em relação a uma jogada como essa? É você explorar os pontos fracos. Quais são os pontos fracos? O ponto fraco de uma marcação em zona é onde não tem a marcação em zona, certo? Onde os jogadores estão longe, porque o jogador na marcação em zona ele está responsável por um setor, por um ponto geográfico do campo e não por um jogador. Então você tenta colocar suas rotas em setores onde os caras não vão estar. Um bom conceito contra a marcação em zona, que é um dos meus conceitos preferidos do futebol americano, mas especificamente contra o cover 2, é o que a gente chama de smash. Eu vou desenhar brevemente aqui o conceito smash, tá? Para não ficar muito complicado, mas o que vocês precisam saber é o seguinte, assim, mais para frente eu falo sobre conceitos, etc. Então fiquem tranquilos. Eu vou desenhar brevemente aqui o conceito smash. Vamos lá? Ó, a gente vai ter no smash uma rota corner, outra rota corner,
E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, que não tem como eu dissecar a árvore de rotas aqui. Eventualmente posso fazer um vídeo sobre isso só. E 2 rotas hit, que vão e voltam. Tá bom? Quem que a gente tem aqui? A gente tem o Allen Lazard, o Zoma, o... acho que é o Garrett Wilson aqui, se eu não me engano. Isso. Então, e aqui eu esqueci de ver quem era. Confesso que esqueci de ver quem era. Deixa eu ver rapidinho aqui, porque vai ser bem rápido. Acontece, quem sabe faz ao vivo. É o 82. 82 Jets, eu não lembro de cor. É o Gibson, eu acho, não é? É o Xavier Gibson. É isso, é o Gibson. Então, por que esse conceito é interessante? Porque esse conceito ele coloca em estresse os cornerbacks, tá? Como eles estão marcando em zona, eles vão ter que escolher se eles vão acompanhar essa rota mais funda, aqui, ou se eles vão ficar com esse ponto aqui do campo. Tá? Tem outras variações de cover 2. Para você que é mais avançado no futebol americano, eu peço desculpas, eu não posso ser tão avançado aqui em falar em flat, etc. Senão fica, uma aula de cálculo 2, vamos dizer assim, então eu não estou tão aprofundando. Por favor, me entenda, tá? Você que é mais avançado, esse é um vídeo também para trazer as pessoas. Então eu deixei esse cover 2 bem simples, vocês veem que tá todo uma marcação em zona aqui, bem simples, que não é fundo, ao fundo não é exatamente isso, mas para ficar bem ilustrado para as pessoas, certo? Então, qual que é a leitura do Zach Wilson? Primeiro que a defesa não fez nenhum disfarce. A defesa está mostrando 2 safeties aqui, o Trevor Morgan e o Marcus Epps. Segundo, que ele tem que saber pós-snap qual é a jogada. E está aqui desenhada na tela qual é a jogada, certo? Então, numa situação como essa, 1 minuto e 22, que o futebol americano é um esporte muito situacional, 1 minuto e 22, 16-12, segunda para 8, a sua leitura tem que ser high-low. A sua leitura tem que ser no fundo do campo e depois curta. Se você tiver uma janela aqui em potencial ou uma janela aqui em potencial, você tem que antecipar esse passe. É o chamado ponto futuro, tá? Essa, para mim, aqui é a primeira leitura dele. E aí vai em função da jogada no playbook dos Jets, qual que é a primeira leitura exatamente, fazer a progressão e tal. Mas para mim tá muito claro que ele tem 2 oportunidades aqui por conta do desenho defensivo que os Raiders apresentam, a menos que haja um disfarce. E não houve um disfarce. Por que você diz isso, Curte? 2 safeties no fundo do campo, certo? Começa por aí. Numa jogada como essa, com 2 safeties no fundo do campo, você sabe que a tendência é ser cover 4 ou cover 2. Começa por aí. Outra coisa, a postura dos jogadores aqui é de marcação em zona, tá? O quadril deles virado pro quarterback e tal. Certo? Então, os Raiders eles estão mostrando o que eles vão fazer. Não é como se tivesse aqui um grande disfarce, etc. Porque é o que vai acontecer nessa jogada. Tá? Vamos para a jogada em si, que aí eu vou desenhar de novo. Vai começar a jogada, papapá, pipá. Ó, tá vendo? Ó, vamos supor que a progressão nessa jogada, a instrução da comissão técnica e tal, começava com o Zoma, certo? Vamos lá. Primeiro que eu acho que não faz sentido. Porque você tem o Garrett Wilson de um lado e o Zoma do outro. Olha o arranque de balsa do Zoma. Olha a diferença. Ó, os dois saem do mesmo ponto, basicamente. O Garrett Wilson sai um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto, uma jarda mais. Olha onde cada um deles está depois do início da jogada. O Garrett Wilson já está na linha de 15 e o Uzoma falta 3 jardas para ele chegar na linha de 15. Então, assim, eu acho que a progressão correta, eu acho, pela questão das virtudes dos jogadores, tem que começar ao lado esquerdo, certo? Vamos ver para onde o Zach Wilson estava olhando. Ó, claramente ele nem olha para o Garrett Wilson, o que eu acredito ser um erro. Ó, ele está olhando só para o lado direito. Eu acredito ser um imenso erro você ter uma jogada na red zone e você não olhar para o Garrett Wilson. Ele não olha para o Garrett Wilson, tá vendo? Ele não faz. É isso que a gente fala de progressão, é isso que a gente fala do quarterback pensar rápido, é isso que a gente fala do quarterback entender a situação. Mesmo que a cartilha, o playbook me peça para a progressão começar no lado forte da linha, começar no Zoma, me desculpa, mas se eu tenho o Garrett Wilson no lado esquerdo, numa situação como essa, de red zone, que é um dos melhores corredores de rota da NFL, eu vou dar pelo menos uma olhadinha para ele. Em nenhum momento o Wilson faz isso, ok? Ok. Agora vem o mérito do Las Vegas Raiders. Qual que é o mérito? Primeiro de tudo, eles chamaram a jogada apropriada para essa situação, que é um cover 2. Então a chamada, ou um cover 4, né? Enfim, a chamada, ela tá lá. Aí a gente tem aqui
Ah, velho, mesmo que a progressão seja essa, não tem como eles me soltar essa bola, velho. Não, na boa. Eu vou encher a tela comigo mesmo aqui. Ô, gente, vamos lá. Tem 3 malucos marcando ali. E aí vocês não querem que eu dê o Blake Bortles pra ele. Ó, vamos pô, fica difícil, cara. Fica difícil, ô Zach Wilson, me ajuda, cara, me ajuda, por favor. Ó, tem uma marcação em zona aqui, tem uma marcação em zona aqui, certo? Tem essas marcações que eu falei, ok? Então eu vou desenhar bem grande aqui, que, cara, ele tá em postura de soltar a bola, com a pressão chegando. O Jerry Tillery tá chegando aqui, certo? Ele tem que soltar essa bola. Você tem uma rota aqui se desenvolvendo para cá, que se essa bola, se ele tivesse olhado para a esquerda desde o início, tivesse feito o diagnóstico, tivesse a malícia, tivesse o gingado, o samba-lelê, entendeu? A inteligência, a esperteza de falar, cara, eu tenho o Garrett Wilson, eu tenho que prestar atenção no Garrett Wilson numa situação como essa. Se ele antecipa esse passe aqui, isso é touchdown com o Garrett Wilson. Isso é touchdown. Não vai dar tempo do Murray chegar. E essa marcação aqui, ela não tá para acompanhar o Garrett Wilson. E se acompanhar o Garrett Wilson, passa no Gibson. Aí vai ser uma 3ª para 1, ainda tem tempo pra caramba no cronômetro. Ainda tem tempo pra caramba. E aí, ele mesmo vendo um jogador fechando aqui, outro jogador fechando aqui, aí você fala, pô, então ele vai ler o conceito certo, ele vai ver que é um cover 2, e ele vai fazer o outro passe aqui na outra rota corner para o Uzoma, aqui, sei lá, que já não seria uma jogada muito boa, na minha visão, porque o Marcus Epps está fechando, mas tudo bem. Não, ele vai soltar a bola aqui. Tipo, não tem janela aqui para soltar essa bola, sabe? Tem 3 jogadores dos Raiders aqui. O único setor onde ele não pode soltar essa bola é aqui. Aí você vira e fala para mim, pô, Curte, mas tava com a pressão chegando, o Tillery tá lá. E isso aqui, gente? E o check down? Então, entende como o processamento pré-snap é muito importante para você saber onde cada peça vai estar? E também a situação de jogo? Porque se é uma quarta descida, aí isso aqui não existe, ok? Mas não é uma quarta descida, entende? Olha quantas opções. Essa primeira opção aqui, muito melhor. Potencialmente o Gibson aqui, o check down aqui, e ele, em vez de fazer qualquer outra coisa, ele vai lançar essa bola aqui, onde ele não pode lançar. Vamos lá. 1, 2, 3. E aí você lança aqui no Triângulo das Bermudas? Não, não pode fazer isso. Vai soltar a bola. E o Spillane vai fazer a interceptação. E ele foi muito sagaz aqui, diga-se, tá? Mas ó, ele tá marcando em zona, ele tá olhando pro Garrett Wilson, tá vendo? Ó o quadril dele. Marcação em zona clara. Claríssima marcação em zona aqui. Não existe essa janela. Olha onde a bola tá chegando, tem muita gente dos Raiders ali. É um passe muito arriscado. Então, eu tinha dito no início, eu tô analisando, claro, o erro do Zach Wilson, mas também tem muito acerto aqui nessa jogada, tá? Porque a gente tem o turnover sendo fruto dessa jogada aqui, desse bloqueio sendo vencido. É o Xavier Newbern Johnson, o guard, contra o Jerry Tillery. O Tillery vencer esse bloqueio é o que força o Zach Wilson a passar essa bola e passar de qualquer jeito. Tá vendo? Ele tem que soltar essa bola, só que tem opções muito melhores para ele soltar essa bola. E aí a marcação em zona, que é a jogada certa para um momento como esse, gera a interceptação que basicamente dá a vitória para os Raiders nessa partida. Então, como vocês viram, a leitura pré-snap é muito importante. A leitura pós-snap também é muito importante. Mas se a defesa escolhe a jogada certa e pressiona o quarterback, força ele a tomar uma decisão rápida, tem quarterbacks que vão tomar decisões boas e tem quarterbacks que vão tomar decisões ruins. Aqui, claramente, com a bola sendo lançada, onde está aqui já o Spillane? Ele já está arrancando, ele já fez a leitura. E olha quantos alvos em potencial o Zach Wilson perde nessa jogada. Ele perde 3 alvos em potencial e ele perde um touchdown em potencial. Tá? Então, é um quarto período, 2ª para 8, o Zach Wilson acaba espanando e jogando o snap em vez de jogar o jogo. E isso é o que diferencia muitas vezes os bons quarterbacks dos quarterbacks mais ou menos. Mérito dos Raiders com a jogada certa, com a pressão
do Tillery, que se não tivesse acontecido, provavelmente a interceptação não aconteceria, por isso que eu falo muito que pass rush e secundárias operam-se como engrenagens, que uma gira mais rápido ajuda a outra. Também um bom trabalho defensivo, mas teve bastante demérito do Zach Wilson nessa jogada, que custou o jogo e pode, queira ou não, custar a pós-temporada para os Jets. Vamos ver o que vai acontecer. Certo? É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Toda semana eu vou tentar fazer uma jogada defensiva, uma jogada ofensiva. A jogada ofensiva já está no ar e no final, no card, vai aparecer aqui o touchdown do Kittle de 66 jardas recebido pelo Brock Purdy, uma análise que eu gostei bastante de fazer, e essa eu gostei bastante de fazer também, porque deu para explicar bastante o cover 2, e esse conceito de rotas que eu falei, deixa eu colocar aqui de novo, para vocês saberem, né, um conceito muito útil contra o cover 2, que é o smash, tá? Você vai ter uma rota corner aqui, a hit, e o outro lado é idêntico, tá? Então é isso. Beijo carinhoso, fizemos o que podíamos, e até a próxima. E uma coisa importante, deem like nas análises táticas, digam aí se vocês gostaram, tá? Para eu continuar fazendo, para fazer sentido também, porque é um negócio que dá bastante trabalho, tem que fazer o diagnóstico da jogada, eu gasto pelo menos aí 40 minutos para mais, né? Não é só o tempo de gravação, é um conteúdo bastante denso e espero que vocês gostem, espero que faça sentido também. Então, se você está gostando, não esquece de comentar, de dar seu like. Para quem está assistindo a análise tática ao vivo, em Premiere, eu sempre sorteio pelo menos um like plus. Então, sempre que você vê uma Premiere de análise tática, assista, que você pode ganhar um like plus, tá bom? Já devo ter sorteado agora nessa aqui que tá ao vivo, tá bom? Bom final de semana, eu espero vocês em Steelers e Browns no domingo às 3 horas da tarde na ESPN 2 e no Star Plus. Tchau!